Fratelli Tutti. Introdução. Fratelli Tutti, somos todos irmãos, eram as palavras que usava São Francisco de Assis para dirigir-se a todos os irmãos e propor-lhes uma forma de viver o Evangelho. Essa é uma encíclica social que espera contribuir com a reflexão para que sejamos capazes de reagir com um sonho de fraternidade e amizade social. O Papa nos fala: embora a tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs que me animam e alimentam, tentei fazê-lo de forma que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Capítulo 1. As sombras de um mundo fechado. Os passos que a humanidade deu para a integração parecem estar atrasados com o retorno de conflitos anacrônicos que pareciam superados em nacionalismos fechados e agressivos. As ameaças, a perda da consciência histórica, a desconfiança disfarçada de perda de alguns valores, a polarização política, a imposição de um modelo cultural único e a cultura do descarte. Mas apesar dessas sombras densas que não devem ser ignoradas, Fratelli Tutti busca ecoar muitos caminhos de esperança, porque Deus continua a lançar sementes de bem na humanidade. Capítulo 2. Um estranho no caminho. O Papa explica como desde o Antigo Testamento existe um chamado de amor ao estrangeiro. No Novo Testamento ressoa com a força o amor fraterno. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A humanidade tem crescido em distintos aspectos, mas somos analfabetos em acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e fracos de nossas sociedades desenvolvidas. É importante que a catequese e a pregação incluam de modo mais direto e claro o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a inalienável dignidade de cada pessoa. Capítulo 3. Pensar e criar um mundo aberto. O ser humano só se desenvolve plenamente na entrega sincera aos demais. Grupos fechados que se constituem em um nós contra todo mundo são geralmente formas idealizadas do egoísmo. O amor que se estende além das fronteiras é baseado no que chamamos de amizade social em cada cidade ou em cada país. Quando é genuína, é uma condição de possibilidade de uma verdadeira abertura universal. Se o grande princípio aos direitos que surgem do simples fato de possuir a inalienável dignidade humana for aceito, é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar uma humanidade melhor. Capítulo 4. Um coração aberto ao mundo inteiro. Neste capítulo, o Papa se concentra no problema migratório. Ele recorda que os esforços diante dos imigrantes se resumem em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. O ideal é que todos encontrem em seus países a possibilidade de viver e crescer com dignidade. Embora isso não possa ser feito, cabe a nós respeitarmos o direito de cada ser humano de encontrar um lugar onde possa se realizar plenamente como pessoa. Retoma o chamado feito na exortação Christus Vivit. Não caia nas redes de quem quer confrontá-lo com outros jovens que vêm aos seus países, fazendo-os ver como seres perigosos. Capítulo 5. A melhor política. Para fazer possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir dos povos e nações que vivem a amizade social, a melhor política é necessária ao serviço do verdadeiro bem comum. O Papa denuncia que a forma atual de fazer política usualmente não incorpora a fraqueza e não respeita a diversidade cultural. Porque uma visão que ultrapassa toda a visão individualista nos faz amar o bem comum e nos leva a buscar o bem de todas as pessoas.
Capítulo 6. Diálogo e amizade social. O autêntico diálogo social supõe respeitar o ponto de vista do outro, aceitando a possibilidade de que sejam incluídas algumas convicções ou interesses legítimos. O diálogo necessita ser enriquecido e iluminado por razões e não exclui a convicção de que é possível chegar a algumas verdades elementares que devem e deveriam ser sempre sustentadas. Podemos mudar a falsa tolerância por um realismo dialogante, onde podemos ser fiéis aos nossos princípios, mas reconhecendo que o outro também tem o direito de ser fiel aos seus. Isso será possível se praticarmos a amabilidade. Capítulo 7. Caminhos de reencontro. O processo de paz é um compromisso constante. Para este processo é indispensável a transparência e a preservação da memória histórica. A verdade é uma companheira inseparável da justiça e da misericórdia. O perdão afirma a necessidade de que se exija justiça, mas não para alimentar a necessidade doente de destruir ao outro que desencadeia uma carreira de vingança. Não é possível sustentar o conceito de guerra justa. O Papa faz um chamado para a eliminação das armas nucleares e propõe usar esse dinheiro para acabar de uma vez com a fome. Capítulo 8. As religiões a serviço da fraternidade. As distintas religiões, a partir da valorização de cada pessoa como filho de Deus, oferecem uma contribuição valiosa para a construção da fraternidade e para a defesa da justiça na sociedade. O Papa faz um chamado ao respeito da liberdade religiosa. Essa liberdade proclama que podemos encontrar um bom acordo entre culturas e religiões diferentes. Sobre a violência e o terrorismo religioso, o culto a Deus sincero e humilde não leva à discriminação, ao ódio e à violência, senão ao respeito da sacralidade da vida, ao respeito da dignidade e à liberdade dos demais.